Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta, em dia de jogo do Vasco, e rola aquela dúvida, Caveira, Vasco tá mal, Vasco tá na merda, e aí, vai ter sorriso ou não vai? Moleque, vai ter sorriso sim, é loucura, é paixão, é psicopatia pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, galera, não tem jeito, chega dia do jogo, dia anterior do jogo, eu já tô com o coração, meu irmão, batendo forte. E hoje a gente vai falar tudo sobre esse jogão que eu já tô amarradão para assistir. Vasco Confiança, tô confiante nos 3 pontos, tô confiante nos 6 pontos nos próximos 2 jogos para colocar o Vasco ali no meio de tabela, buscando algo melhor nas próximas rodadas. E tem muito mais do que apenas o jogo, várias notícias acontecendo no Vasco. O Vasco é aquela coisa, galera, não para, é um caldeirão de emoções e a gente vai trazer tudo aqui para você ficar bem informado. E galera, lembrando que hoje é dia daquele sorteio semanal da Amo Vasco TV. A gente, uma vez por semana, no final de semana, no pós-jogo, a gente faz um sorteio que presenteia um vascaíno inscrito no canal, tem que ser inscrito no canal, tá? Com uma camisa da Capa, modelo supporter, camisa oficial do Vasco. Como é que faz para participar, Caveira? Primeira coisa, como eu falei anterior, tem que ser inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, não adianta dar o like e comentar que você não vai ganhar se você for o sorteado. Então, já senta o dedo aqui nesse botão aqui vermelho e branco, inscreva-se, tá? E aí você já ativa o sininho para receber as notificações do vídeo. Chegando o vídeo novo, você já corre para assistir o vídeo, dá o like e comenta, deixa a sua opinião sobre o vídeo, deixa a sua opinião sobre os assuntos abordados no vídeo. E aí, na live pós-jogo, do jogo do final de semana, ou no jogo ali perto do final de semana, né? A gente faz o sorteio dessa camisa. Então fica ligado que é hoje, hein? Hoje o jogo é 4h30, lá para as 6h30 tá acabando. Terminando o jogo, a gente já entra aqui, né? Para resenhar com vocês e fazer esse sorteio esperto, beleza? Então, a vinheta tá vindo, se segura aí, não sai daí não, que eu já tô voltando pra gente começar essa resenha. Galera, então vamos começar essa resenha, né? Muita coisa para falar nessa resenha, tá? Eu quero começar falando do jogo, mas a gente vai falar sobre a questão do Dedé, novidades sobre a situação do Dedé, do Bruno César, tá? Do Otero, ex-jogador do Corinthians, que tá livre, vem pro Vasco, não vem pro Vasco, tá? E vamos falar também de uma situação da diretoria. A diretoria tá, bico fechado, e eu vou dizer o que eu acho dessa situação. Mas vamos começar falando desse jogão hoje, tá aqui atrás no quadro, Vasco e Confiança. Obrigatoriedade, galera, já vou começar aqui com o pé na porta. Sem chance do Vasco perder ponto pro Confiança. E eu digo mais, se perder ponto pro Confiança, meu amigo Marcelo Cabo, ele tá andando, sabe aquelas coisas daquele navio pirata, né? Tem aquela prancha, tá andando na prancha e galera tá espetando ele ali, se ele demore, ele cai no mar cheio de tubarão, meu amigo. Marcelo Cabo abre o olho que o bicho tá pegando pro seu lado. O Vasco, né? Vem aí, não disse que me disse, né? Ganha uma, perde outra, não consegue embalar. Em compensação, os seus adversários estão, tomando o elevador. Para você ter uma ideia, o Náutico já tem 11 pontos. Eu disse 11 pontos à frente do nosso clube. O bicho tá pegando, galera. Então, hoje, mais do que nunca, a vitória é importante. Galera, para esse jogo, o Marcelo Cabo tem alguns retornos, tá? O Zeca, Riquelme, Rômulo e Marquinhos Gabriel estão de volta à disposição do técnico Marcelo Cabo. Em compensação, como a gente vinha dizendo, né? Bruno Gomes e Juninho expulsos no último jogo não jogam, desfalcam no meio campo, situação difícil para Marcelo Cabo, né? E o Morato, né? Morato, Jabá e Galarza
tomaram o terceiro cartão amarelo e ficam fora dessa partida, né? O Vasco vem treinando, o Vasco não teve muito tempo para treinar. Essa situação da Série B, o Campeonato Brasileiro já é difícil quando joga 2 vezes na semana. A Série B fica ainda mais difícil pelos longos deslocamentos que acontecem, galera. Então, Marcelo Cabo tentando ajeitar ali, botando uma mistura de pijama training, né? Como diria o nosso professor Vanderlei Luxemburgo, muito vídeo, muita análise tática, né? Muita informação ali na salinha de vídeo do Vasco, né? E uma movimentação leve em campo para poder tentar ajeitar e ajustar os ajustes finos que a gente chama do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, a gente vai falar aqui numa provável escalação para esse jogo, né? Mas com informações internas do Vasco, de gente que treina lá dentro, de gente que conhece, a gente pode desenhar aí o provável time que vai a campo, tá? Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita e Hernando Castan, tá? Zeca retornando, provavelmente que volte à lateral esquerda, tá? Meio campo, tá? Andrei, Rômulo ao lado do Andrei, com chance do MT entrar como cabeça de área ali ao lado do Andrei. E na frente, né, tem a situação do Marquinho Gabriel retornando com o Sarrafiore jogando ao lado do Marquinho Gabriel, né? Lembrando, galera, que existe ainda a possibilidade do Andrei jogar ao lado do Rômulo e o Marquinho Gabriel ter o MT ao seu lado, como foi anteriormente nos jogos aí, 2 rodadas atrás, tá? À frente, Germán Cano, óbvio, nosso artilheiro, e ao lado dele, provavelmente, jogará Gabriel Peck, galera. Meu irmão, esse jogo não vai ser fácil, Mais uma vez, o Vasco vem desfalcado, né? 5 jogadores de fora. A comissão técnica teve que recorrer, né, aos meninos do Sub-20, né? O Arthur tá subindo, vai estar à disposição desse jogo. E vamos ver, galera, tem que ir para cima. Esse jogo não é jogo para jogar plantado atrás. Eu acredito que o Vasco vai voltar com a vitória, né? Com a vitória, eu vou dar aqui o meu palpite. Muita gente dizendo, Caveira não dá palpite, que você tem sido pé frio, tá? Vou dar meu palpite aqui. Hoje é Vasco 2, Confiança 0. 2-0, gol de Gabriel Peck e Germán Cano. Comenta aqui, quero saber o seu palpite para esse jogão de hoje. Galera, e vamos para um bate-bola aqui, questão de chegadas e saídas, né? Muito se falou sobre o Otero no Vasco, né? O Otero que saiu do Corinthians, tá livre no mercado para acertar. É um bom jogador, galera. O Otero cairia muito bem no meio-campo do Vasco. O problema é o Otero querer jogar bola, né? E eu vou dar minha opinião, né? Não quero o Otero no Vasco. Simplesmente pelo fato do Otero querer mais jogar fora de campo, né? Bater uma bolinha nas noitadas do que dentro de campo. Se o Otero quisesse muito, né? Tivesse focado, abaixasse o salário, eu acho que seria uma boa. Porque o Otero, meu irmão, cabe muito nesse meio-campo do Vasco, ajudaria demais esse meio-campo do Vasco. E o Vasco, sim, fez uma sondagem pelo Otero, mas não hoje, né? Não hoje, há tempos atrás, quando ele ainda estava no Corinthians, para saber a situação, salário e por aí vai, né? Hoje não tem nenhuma negociação, mas a gente sabe como é que é. O Pássaro mantém as coisas bem no sigilo e a gente está de olho aqui. Qualquer novidade a gente traz para vocês. Galera, a situação do Bruno César, né? O Bruno César voltou de Portugal, tá nas férias dele, né? Trocando ideia com o Vasco sobre a situação dele. O Vasco tenta, sim, uma rescisão amigável. O Bruno César tem muito dinheiro a receber e já está acostumado, sabe como é que é o trâmite no Vasco, sabe que se sair com negociação para receber em parcelas, muito provavelmente não vai receber, por isso ele está jogando duro, meus amigos. O clube que o Bruno César estava em Portugal, né, o Penafiel, que joga a 2ª divisão de Portugal, já sinalizou que quer sim contar com o meia no elenco. Porém, o Penafiel, né, ele pagava parte do salário do Bruno César. Então, o Penafiel fala só com o jogador, aguarda essa situação ser resolvida, né, para poder tomar uma decisão aí e tocar a montagem do elenco deles. Vão esperar o Bruno César até agosto,
quando é que a janela aí da Europa começa a se movimentar, né? Eu vou dizer o seguinte, galera, mais uma vez aqui, eu não acredito que o Bruno César vai ficar no Vasco, mas o Bruno César, nesse Vasco de hoje, tem espaço, por incrível que pareça, tá? Jogando ao lado do Marquinhos Gabriel, eu tenho certeza que o Bruno César poderia ajudar esse elenco do Vasco. O problema dele, é o salário muito alto. Eu cravo aqui, se o Bruno César sentar com o Pássaro e falar eu quero abaixar o meu salário, ele fica em São Januário. E galera, agora vamos falar da situação do Dedé, né? Como mexe com a internet essa situação do Dedé. O Dedé, né, todos sabem, né, rescindiu o contrato com o Cruzeiro, está livre para acertar com qualquer clube. São vários os clubes, né, sondando, né, mas sondagens não concretas da situação física, da situação de contrato do Dedé. O status do jogador diz que não tem novidade nenhuma, mas sabe-se que o Dedé já sinalizou que aceitaria uma proposta do Vasco para jogar a Série B. Agora a dúvida é, galera, será que o Dedé, vindo para o Vasco hoje, estaria pronto para jogar a Série B? Uma vez que o Dedé vem de longa inatividade, galera. Cara, isso é aquela coisa, meu irmão, que a gente fica pensando, pô, o Dedé, né, cara? Eu penso logo no Dedé, na grande fase do Dedé, no Vasco, no Cruzeiro. O Dedé é monstro. O Dedé jogando bola bem, galera, ele toma conta da grande área. Ninguém ganha dele na cabeça. E outras coisas mais, antecipação. O problema é que o Dedé, galera, a gente não sabe se ele vai conseguir voltar a jogar em alto nível. É um risco danado, na minha opinião, né? Para se fazer um contrato com o Dedé, tem que ser assim, naquele contrato de risco, muito de risco. Ele tem que vir sabendo que se ele não entrar em campo, ele vai receber um salário normal, né? De junior, 5 mil, 10 mil, 15 mil, que é um baita salário para a gente, mas para jogador a gente sabe que não é. Não dá para vir pagando 70 mil e deixar o cara 2 anos no estaleiro. E contrato curto, né? Se for dessa forma, né? Contratinho bem curto. Se não jogar, vai ganhar um saláriozinho base de junior. Eu acho que é uma boa. Se não, cara, eu tenho muito medo. A gente teve o Breno aí durante 2 anos, Breno e Ramon, que, cara, deixaram um rastro aí, que é absurdo. E o Vasco não pode mais jogar com emoção, né, galera? Convido o Dedé. Faz um convite pro Dedé vir treinar em São Januário, vir treinar no CT da Almirante, né? Passa um tempo treinando pra gente poder olhar ali de perto como é que ele tá. Quem sabe a gente não assina um contrato no final desse período, né? Galera, para terminar, queria dar minha opinião aqui nessa situação da diretoria. Eu já tô pé da vida depois dessa entrevista do Salgado, que eu, porra, você sabe como é que eu trato, vocês me conhecem, sabe como é que eu trato o Vasco, né? Todo tentando entender as situações, né? Como um filho, né, cara? Sabe aquele filho que faz merda e você fica, não, mas ele fez isso por isso, foram os amigos dele que botaram ele nessa. Eu fico assim com o Vasco, cara. E essa entrevista do Salgado foi isso também, né? Apesar de ter visto coisas que eu achei até interessantes na entrevista, sabe? Ele falar da forma que ele vê a questão dos empréstimos do Vasco. Tem dinheiro na mesa, mas ele não quer pegar porque são juros muito altos, né? Se fosse qualquer outro que não tivesse nem aí para o clube, teria pego os empréstimos e que se exploda, que exploda na mão do próximo presidente. Então eu acho isso positivo do Salgado, mas aquela situação toda, né, de regulamentação dos youtubers e etc, aquilo ali pegou muito mal, né, cara? Aquilo ali foi muito antipático, né? O mínimo de insensibilidade da parte do presidente, né? E isso mexe muito com a torcida e comigo, que faço aqui um trabalho, não ganho nada com isso. Isso aqui não paga as minhas contas, né? Eu não preciso dar um Vasco TV para pagar minhas contas. Faço isso daqui porque eu amo o Vasco, porque é uma loucura, eu falo, é uma psicopatia, é um negócio assim, uma febre. Já falei várias vezes que ia parar de assistir, não consigo, por isso não caio mais nessa arapuca, né, dos sentimentos, né? Quando o Vasco te dá uma sacaneada, que é a todo momento, né? Todo momento, tem 20 anos que o Vasco só dá na cara do torcedor, né?
Mas assim, quando o Vasco dá na cara do torcedor esportivamente, a gente fica a pé da vida, né? E volta depois, né? Mas quando vem da direção, como na época que o Eurico mandava dar porrada nos torcedores na social, e o que o Salgado fez, cara, foi tão baixo quanto, cara. Foi brincadeira. Até agora eu tô revoltado com isso. Mas sempre tentando entender, né? Eu acho que o Salgado tem dificuldade, né? Em se expressar. Eu quero esperar vir essa situação toda para poder entender. Porque, como eu falei no programa ontem, cara, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Eu falei aqui, né? Ele falou da questão usar as fotos, né, oficiais do clube. Para mim, não seria nenhum absurdo, né? Se criar um pacote, né, com as fotos que seriam atualizadas diariamente, né, tratadas, e os canais pagarem, né, mensalidades para poder usar isso. Óbvio, coisas não exorbitantes. O que o clube tem que entender é o seguinte: o trabalho que é feito aqui é um trabalho que deveria ser, né, valorizado pelo clube, né? Por exemplo, eu e Bigode aqui na Vasco TV, a gente tá, além da gente gastar muito dinheiro no Vasco, investir muito dinheiro no Vasco, como torcedores, nos últimos 3 meses eu gastei pelo menos R$2.000 no Vasco. Pelo menos, tá? Entre compras, sócio-torcedor, coloquei meu cachorro de sócio-torcedor pagando a anuidade à vista, coloquei um canguru, meu irmão, que fica aqui em volta de casa, de sócio, só para ajudar. Paguei a anuidade, entendeu? E outras coisas mais, compra ingresso virtual. É um absurdo o cara vir falar uma besteira dessa e mostra a falta de visão dele, né? Agora, falando de outra coisa, galera, essa diretoria sempre teve, né, desde o início que tomou posse, né, o posicionamento de fazer e não falar. Eu já disse aqui algumas vezes que é importantíssima a comunicação com o torcedor, e era um dos pontos que eu criticava o Campelo e a gestão do Campelo, né? O torcedor carrega o clube nas costas, tá? Sem o torcedor, o Vasco morre, né? E quando o Vasco, né, por exemplo, né, houve agora acusações, né, dessa situação da empresa provedora de alimentos, né? Uma situação muito estranha, né? Tudo bem que não está recebendo, que foi para a justiça, né? Que avisou, que, pô, deu notificação, e aí eles deram uma folga, né, sem avisar o clube. Tá tudo errado, né? E por que tá tudo errado? Porque lá no início não se paga, e aí vira um bunda lelê, uma casa da mãe Joana. Essa é a situação, né? E essa situação, o Vasco foi acusado, né? E depois também teve um sitezinho, né, uma coluna, né, aquela coluna blog, futebol, etc e tal, né, coisa e tal, né, que veio falando um monte de besteira da questão da diretoria, né? Falou um monte de besteira do Vasco, e o Vasco simplesmente disse que não vai se pronunciar sobre. Cara, sabe aquela coisa de quem cala consente, galera? Engraçado é o seguinte, cara. Essa galera que tá hoje na presidência do Vasco, há pouco tempo atrás, tava cobrando o Campelo. Cara, era babando sangue, meu irmão. Os caras, meu irmão, tacavam pedra uma atrás da outra. Só que é o seguinte, galera, é fácil ser pedra, o difícil é ser vidraça, né? E agora que eles estão tomando pedrada, eles se escondem atrás de uma barreira, que é o seguinte: eu tô aqui dentro, me fecho e falo quando me der na telha. Meu irmão, assim vocês vão tomar porrada o tempo todo. Não é minha, não. Não é minha, não é do Bigode, não. É da torcida. Venham a público. Expliquem para o maior ativo do Vasco o que está acontecendo. Nós queremos saber. A gente investe dinheiro no clube o tempo todo. Ou vocês acham que vocês vão ter vida longa sem a torcida do lado de vocês? Então vem aqui cobrar, né? Saiam do Twitter e venham para a vida real. O Twitter não é a vida real. É uma vida de sonhos. Saiam daí, porra. Tacaram pedra pra caramba, agora que são vidraça estão se borrando, porra. E ó, a gente tá do lado de vocês, porra. Sabe por quê? Porque vocês estão à frente do Vasco. Eu não tô ao lado do seu lado pessoal, eu tô ao lado do Vasco, essa cruz aqui. E vocês hoje representam o Vasco. Não tenham medo de vir e falar a real situação do Vasco. Agora, não se escondam. Não caguem nas calças
com medo da opinião pública. Vocês foram pedra, agora são vidraças. Não tenham medo da opinião pública. Esse é o meu recado que eu queria dar, tá? E até uma forma de protesto, como sócio, como contribuinte e como youtuber, tá? Porque eu tô cansado de ouvir merda vindo desse lado daí. Beleza, galera? Vasco acima de tudo, tá? Vou estar sempre ao lado do Vasco. Não importa quem estiver sentado lá. Já falei disso. E, ó, tô sempre tentando entender o Vasco da melhor forma possível. Sempre falo isso. Vascaíno pra mim é da minha família. O Vasco, então, é um filho meu. Beleza, galera? Ó, se liga aí, hein? Aqui eu vou me despedir. Mas hoje tem pós-jogo e vai ser maneiríssimo esse pós-jogo. Eu espero que você esteja lá com a gente. Se ligando, ó, vai ter o sorteio. Então, ó, se você chegou até aqui, não deu like, não comentou, já corre para fazer isso, para poder participar do sorteio, beleza? Ó, saudações vascaínas, me despeço aqui, que não é Vasco, aqui é muito Vasco.